Pessoal, então muito bem. Muito bem. Voltamos à nossa aula, né? Ah, os exemplos que eu dei para vocês aqui no chat, ah, como é que chama esse aqui mesmo? Qual que é o nome dessa substância aqui, desse sal? Qual que é o nome desse sal? Alguém saberia me dizer? Alguém saberia me dizer? E esse daqui, qual que é a estrutura química dele? Qual que é a fórmula química? Qual que é a fórmula química do nitrato de prata? E qual que é o nome desse sal aqui? Bem, então vocês têm que lembrar dos principais oxiânions, né? Vocês têm que lembrar dos principais oxiânions, né? Então eu já tinha mostrado para vocês nessa aula do Excel, né? Os principais oxiânions. Então eu falei que na família 5A, então você tem a família 5A da tabela periódica, você tem o nitrogênio, você tem o fósforo e você tem o arsênio. Então você pensa que quando você tem um oxiânion de nitrogênio, como é que ele se daqui chama? Como que esse oxiânion chama? Nitrato. E como é que esse oxiânion aqui chama? Fosfato, né? Nitrato e fosfato. Então, quando você tem isso daqui, pode observar que é a mesma coisa. Aqui você tem o fosfato, aqui você tem um arsenato. E aqui você tem o arsenito. Então aqui você tem arsenato e arsenito. Ó, nitrato, fosfato, arsenato e arsenito, né? O ferro, eu falei para vocês que o ferro ele pode ser ferro 2, né? O ferro, ele pode ser ferro 2 ou pode ser ferro 3. Então você pensa o seguinte, o ferro ele pode ser ferro 2 ou pode ser ferro 3, né? Então você imagina o seguinte, se aqui eu tenho carga -3, ó, qual que é a estrutura do sal que eu dei para vocês? Então você imagina que você tem ferro mais arsenato, a carga do arsenato é -3, né? Então você tem o arsenato de ferro 3. Arsenato de ferro 3. Vocês saberiam me dizer, agora eu vou dar o nome, agora eu vou dar o nome e eu quero que você me desenhe a estrutura, tá bom? Pessoal, vocês podem interagir aqui no chat, tá? Vocês podem interagir aqui no chat. Então você imagina que eu tenho o sulfeto de ferro 2. Quem que vai dizer para mim, quem que vai escrever aqui no chat para mim a, a fórmula química do sulfeto desculpa, sulfeto de ferro 3, do sulfeto de ferro 2?
Quem que vai me dizer, quem que vai me escrever a fórmula química do sulfeto de ferro 2? Quem que vai passar para mim a fórmula química do sulfeto de ferro 2? Bem, então é só você lembrar. Você olha aqui na tabela periódica. Então você lembra que os halogênios têm a tendência de formar ânions monovalentes, os calcogênios ânions divalentes, né? E os elementos do grupo do nitrogênio de formar ânions trivalentes, né? Então o sulfeto, né? Quando você coloca o nome eto, quer dizer que você não tem oxigênio, né? Então você vai colocar só o S2-. E por ser ferro 2, né? Você vai ter o ferro, né, como um cátion divalente. Então você imagina que você tem carga -2 e você tem carga +2. Né? Então é só você combinar o ferro com o enxofre e aqui você tem um sulfeto de ferro 2. Perfeito. E agora eu quero então que você me dê a fórmula química do sulfeto de ferro 3. Complicar só um pouquinho. Qual que é a fórmula química do sulfeto de ferro 3? Quem que vai me dar a fórmula química do sulfeto de ferro 3? Vamos lá, sulfeto de ferro 3. Alguém vai fazer? Muito bem. Você imagina que o sulfeto, você sabe que é -2. E o ferro 3 tem aqui. Então você imagina que você tem carga +3 e -2, né? Então quando eu for fazer a estrutura, eu vou colocar 2 e 3. Essa daqui é a fórmula química do sulfeto de ferro 3. Essa daqui é a fórmula química do sulfeto de ferro 3. Ok? Uma coisa que é muito importante, né? Isso daí eu cometi esses erros quando eu era aluno, né? Então você sempre lembra, por exemplo, cloreto de sódio. Quando você vai dar o nome, você sempre fala o nome do ânion e depois do cátion. Então, cloreto de sódio, né? Sulfeto de ferro 3, sulfeto de ferro 2, né? Aqui você sempre vai dar, quando você escreve a fórmula química, você sempre escreve o cátion primeiro, o ânion depois, tá? Então escreve o cátion primeiro, o ânion depois, tá? Por exemplo, não seria errado eu escrever isso aqui, por exemplo, ó. Seria errado eu escrever dessa forma. O certo é escrever sempre o cátion primeiro, o ânion depois. Tá bom? Então vamos continuar com os nossos exemplos. Pessoal, então sempre sigam esse esquema para você não errar na hora de fazer a fórmula, tá? Então você escreve o cátion primeiro, o ânion depois.
Né? Para você saber os coeficientes que vão aparecer na fórmula química, vocês sempre façam desse jeito. Tá vendo? Ó, sulfeto tem carga menos 2, o sódio tem carga mais 1. Então, 2 e 1. Né? Não precisa colocar o 1 na fórmula química, né? Você só vai escrever na 2S. Então, aqui a gente tem alguns nomes. Eu quero que você me dê a fórmula química, né? Então, brometo de sódio, né? Então você lembra do eto, quer dizer que é só o elemento químico sem oxigênio com carga negativa. Você vem aqui na tua tabelinha periódica, deixa eu ver, o bromo. O bromo, ele está nos halogênios, então ele vai formar um ânion monovalente. O sódio, ele está nos metais alcalinos, né? Então a família 1A, família 7A. Cátion monovalente, ânion monovalente. Então é só eu vim aqui escrever, né? Na BR. Óxido de sódio. Podem escrever no chat qual que é a fórmula química do óxido de sódio. O oxigênio está na família 6A, né? A família do oxigênio é conhecida como família do oxigênio ou família dos calcogênios. Quais que são que tipo de ânions, né? Não estou falando agora de oxiânion, falando de ânion. Que tipo de ânion que o oxigênio forma mesmo? Qual que é o ânion mais comum formado com o oxigênio? O óxido, né? O 2-. O sódio está na família 1A, né? Vai formar um ânion monovalente. Isso mesmo. Na 2O. Cloreto de alumínio. O cloro, né? Você já sabe, a gente já falou várias vezes do cloro. O cloro está na família 7A. Ele vai formar um ânion monovalente, né? Cl-. O alumínio, eu já falei para vocês também. O alumínio está na família 3A e ele forma cátions trivalentes, né? Ele forma cátions trivalentes. Então, qual que é a fórmula química do cloreto de alumínio? Se o alumínio é mais 3 e o cloro é menos 1, qual que é a fórmula química do cloreto de alumínio? A LCl3. Cloreto de bário. Qual que é a fórmula química do cloreto de bário? Então, o cloro, né, vai ser sempre Cl-, né? Cloreto. Onde é que está o bário? O bário está aqui na família 2A, né? Você tem a família 2A, belírio, magnésio, cálcio, estrôncio e bário. Se o bário é um metal alcalino terroso, né, está na família 2A, ele forma cátions divalentes, né? Então eu posso vir aqui e vou colocar cloreto de bário. Óxido de alumínio. Qual que é a fórmula química do óxido de alumínio? Você pode vir aqui, né? Então você tem o óxido de alumínio. Você sabe que o alumínio, né, ele vai ter carga mais 3. Né? Ele está na família 3A. O alumínio só forma cátions trivalentes. Então, o alumínio forma um cátion trivalente e você sabe que o oxigênio, né, o óxido, ele vai ter sempre carga menos 2. Então, quando você for escrever a formulinha, escreva sempre primeiro o nome do cátion, né? Então, alumínio, 2, oxigênio 3. Aí você balanceia a carga. Essa daqui é a fórmula química do óxido de alumínio, né? Não esqueça que esses coeficientes eles têm que estar em subscrito e a carga tem que estar em sobrescrito, tá bom? Vamos mais um exemplo.
Óxido de magnésio. Qual que é a fórmula química do... Escreva a fórmula química do óxido de magnésio. Alguém sabe me dizer qual que é a fórmula química do óxido de magnésio? Então aqui você tem o magnésio, está na família 2A, né? Ele vai formar um cátion divalente. O oxigênio está aqui, ele vai ter o oxigênio, ele sempre forma o óxido que tem carga menos 2. Então, menos 2 com mais 2. Óxido de magnésio. Agora é o contrário. Como é que chama esse daí? Qual que é o nome desse sal? Vamos ver, quem vai escrever no chat o nome desse sal? Qual que é o símbolo químico do chumbo? Pb, né? Então, olha, você tem aqui chumbo e arsênio. Então, você vem aqui na tabela periódica, você tem o arsênio e você tem o chumbo, né? Se você clicar em cima do chumbo, você vai ver que o chumbo tem estado de oxidação mais 2 e mais 4. Aí você pensa o seguinte, né? Perder 4 elétrons não dá, ele vai ficar muito pequeno. Então o chumbo está na forma de um cátion, né? Chumbo 2+, de um cátion divalente. Quando ele tem, o chumbo tem estado de oxidação mais 4, ele é o dióxido de chumbo, né? Ou simplesmente óxido de chumbo 4, né? Então você imagina que o chumbo vai ter carga mais 2. Aqui você tem o arsênio, aí é que eu falei, lembra da analogia com o fosfato, né? O fosfato não é PO4 3-. Então, como é que chama a SO4 3-? Fosfato arsenato. Então, qual que é o nome desse sal? Qual que é o nome desse sal? Muito bem. Arsenato de chumbo. Bem, eu não, é que eu falei, o problema de você digitar, né, é que às vezes uma letrinha que você põe diferente vai o AVA3 te dá errado, né? Por isso que eu não vou fazer mais questão de ter que digitar no AVA3, é só múltipla escolha, né? Você pode falar que é o arsenato de chumbo, né? Também pode ser escrito arseniato de chumbo, né? O mais importante é o ato, né? Você imagina que o arsênio aqui é um oxiânion com número máximo de oxidação, né? Que é 4 oxigênios. Então você tem o arseniato de chumbo. Como é que chama esse daqui mesmo? Ag é o quê? Que elemento químico é o Ag? Prata. Que elemento químico é esse? Cromo. Ah, deixa eu ver. O cromo tá com 4 oxigênios. Que oxiânion é esse? Que oxiânion é esse aqui? CrO4. Que oxiânion é esse? Lembra? O cromo tem estado de oxidação os principais, mais 3 e mais 6. Quando o cromo é mais 3, ele é um cátion trivalente. Quando ele tem estado de oxidação mais 6, ele é o cromato.
Então, isso daí é o cromato de prata. Entreguei tudo já. Como é que chama esse sal aqui? Deixa eu ver, o nitrato você tem que saber conhecer, né? O nitrato é NO3, né? Nitrato. Aqui a gente tem o NO2, né? Então você imagina que o nitrato tem um número máximo de oxigênios, ele perdeu um oxigênio, né? NO3 é nitrato, perdeu um oxigênio. Como é que vai chamar? Ito, nitrito. E esse daqui é o quem? O potássio. Então, esse daqui é o nitrito de potássio. E esse daqui, como é que ele chama? Aqui é o potássio e aqui é um oxiânio. Como é que chama esse oxiânio? Perclorato. Esse é o perclorato de potássio. Desculpa. Perclorato de potássio. Aqui no. Eu escrevi sódio, eu troquei, né? Sódio é Na, né? Então aqui é o perclorato de potássio. E como é que chama esse daqui? Al é o quê? Alumínio. Br é o quê? Não é Brasil, não, tá? É bromo, tá? Então você tem aqui o alumínio e o bromo. O alumínio você sabe que é um cátion trivalente e o bromo um ânion monovalente. Então esse daqui é o brometo de alumínio. Qual que é a fórmula química do permanganato de lítio? Qual que é a fórmula química do permanganato de lítio? Vamos lá. O manganês, ele pode estar em estado de oxidação, os principais, né? Mais 2, mais 4 e mais 7. Mais 2, o manganês é um cátion divalente. Mais 4, ele é o dióxido de manganês. E mais 7, ele é o permanganato, né? Então, essa daqui é a forma do permanganato de lítio. Sulfeto de ferro 3, né? Então você sabe que o sulfeto, né? Essa daqui eu até já perguntei nessa aula para vocês, né? Então você imagina que você tem um cátion que é trivalente e um ânion que é divalente. Então quando você for representar, essa daí é a representação do sulfeto de ferro 3. Você tem o iodato de potássio, né? Vamos lá. Ato. Ato quer dizer o quê? O que que quer dizer ato? Que você tem um oxiânio. Iodato, então você tem o oxiânio de iodo, né? Que Qual que é a fórmula do iodato? Tá? Lembra, ato. Qual que é a fórmula do iodato? Vamos lá, será que alguém consegue escrever para mim no chat qual que é a fórmula do iodato de potássio? Será que alguém consegue me escrever a estrutura química do iodato de potássio? Ó, a gente acabou de fazer, pessoal. Esse daqui é o clorato, né? Então, como é que vai chamar esse daqui? Perfeito, né? Então, você imagina aqui o iodato. Então, você imagina que o iodato é esse daqui, né? O potássio vai ser sempre um cátion monovalente. Ó, o potássio vai ser sempre um cátion monovalente. Então, o iodato de potássio, esse daqui. Muito bem. Hidróxido de bário. Será que alguém consegue colocar no chat a fórmula do hidróxido de bário? Então, ó, lembra que o bário
está na família 2A, tá? O bário está na família 2A, então ele vai formar sempre um cátion divalente. O hidróxido sempre vai ser OH-, né? Então você tem mais com menos. Então você imagina que você vai precisar de 2 hidróxidos para equiparar a carga de um bário, que é um cátion divalente. Então, tá aqui a fórmula do hidróxido de bário. Então tá aqui, né? Você escreva a fórmula para o composto iônico formado a partir de cada par de elementos íons poliatômicos, né? Então o alumínio, né? Você sabe que o alumínio é +3, o sulfato é -2. Então se eu pedir para você escrever a fórmula do sulfato de alumínio, você vai escrever essa fórmula aí. Essa daí é a fórmula do sulfato de alumínio. Magnésio hidróxido, daqui é a fórmula do hidróxido de magnésio. Potássio e acetato, você tem o acetato de sódio, de potássio. Cálcio e nitrato, lembra do nitrato? O nitrato é um ânion muito importante, ele está presente em muitas coisas na indústria, em nosso cotidiano, né? Então você imagina que o cálcio está aqui na tabela periódica. Então, se ele está na família 2A, família dos metais alcalinos terrosa, ele forma cátions divalentes, né? Então, você tem o nitrato de cálcio. Né? Propriedades dos compostos iônicos. Um átomo de um metal pode transferir um elétron a um átomo de um não metal. O cátion e o ânion resultantes são atraídos um para o outro pela força eletrostática, né? Então é justamente, você imagina aqui no sais, por que que o sais tem alto ponto de ebulição? Por causa da atração eletrostática, né? Então, por exemplo, eu estava dando para o pessoal hoje pela manhã da química analítica instrumental, né? O exemplo das drogas, né? Da cocaína e do crack. Né? Você imagina o seguinte, que a cocaína é um sal da base orgânica cocaína, né? Por exemplo, a cocaína é o cloreto de cocaína e o crack é a base livre. Tá? Então você pensa assim que todas as substâncias orgânicas têm um ponto de ebulição baixo, né? Tem um ponto de ebulição baixo. Mas se você reage uma base orgânica com um ácido inorgânico, né? Cocaína com ácido clorídrico, você vai formar o cloreto de cocaína, né? Então você imagina que por você formar um sal, né, você ter essa atração eletrostática entre o cátion e o ânion, o ponto de ebulição fica muito alto. Então você imagina que sais orgânicos, você imagina o seguinte, sais orgânicos, né, tem o ponto de ebulição muito mais alto do que a respectiva substância orgânica, né? Então, você imagina que essa atração eletrostática que tem entre os cátions e os ânions conferem aos sais iônicos, né, um alto ponto de ebulição, de fusão, né? Aí a gente tem as forças eletrostáticas, os íons de cargas opostas em compostos iônicos são atraídos um para o outro por forças eletrostáticas. Estas forças são regidas pela lei de Coulomb, né? Então você pensa o seguinte, que quanto menor os cátions e os ânions e maior a carga, né? E quanto maior a carga, né? Você imagina que maior vai ser essas forças eletrostáticas, né? Então você pensa que, por exemplo, um sal de ferro 3 é muito mais insolúvel que um sal de ferro 2, né? Então, por exemplo, o hidróxido de ferro 3, ele é muito mais insolúvel do que o hidróxido de ferro 2, né? Por quê?
Você imagina que a carga aumenta, né, no ferro 3 do que em relação ao ferro 2, né? Então aqui a gente tem a força depende diretamente das cargas dos íons e inversamente da distância entre eles, né? Então aqui a gente tem um exemplo, né? A gente tem o fluoreto de lítio, né? Você imagina que o fluoreto de lítio, né? Você tem carga só menos um, né? Você imagina então que, por exemplo, o lítio ele é menor do que o sódio, né? Então você imagina que, por exemplo, o fluoreto de sódio ia ter um ponto de fusão menor do que o fluoreto de lítio. Então aqui a gente tem alguns exemplos, né? Então aqui a gente tem o cloreto de sódio, né? Então você imagina que o sódio tem carga, é um cátion monovalente e o cloro é um ânion monovalente. Então a interação entre uma única carga positiva e uma única carga negativa. Quando você chega no óxido de magnésio, né, você imagina o seguinte: o magnésio tem carga mais 2, o oxigênio tem carga menos 2. Tá? Então aumentam-se as cargas, aumenta-se o ponto de ebulição. Né? O ponto de fusão, né? Perdão, primeiro o sólido tem que ficar líquido, né? Ele não pode. Existem alguns raros casos, né, que ele passa direto do sólido para o gasoso. Né? Então você imagina que o óxido de magnésio tem um ponto de fusão muito maior do que o cloreto de sódio. Nomeando compostos iônicos. O ânion é sempre nomeado primeiro e o cátion em seguida. Então foi o que eu já falei para vocês, né? Cloreto de sódio, você fala cloreto de sódio. Quando você escreve a estrutura, você escreve sempre na Cl, né? Você escreve primeiro o cátion, depois o ânion. Um cátion monatômico tem seu nome derivado do nome do elemento, né? Então é óbvio, né? Você tem cloro, cloreto, bromo, brometo, iodo, iodeto, permanganato, do manganês, dicromato, do cromo. Um ânion monatômico tem seu nome derivado da primeira parte do nome do elemento, acrescido de eto, que eu já venho falando para vocês, né? Um detalhe que é muito importante, né? Então, quando você tem um metal de transição, ele pode ter mais de um estado de oxidação. Então, eu falei para vocês que o ferro pode ser ferro 2 ou ferro 3, né? O cromo, ele pode ser cromo 3 ou cromo 6, né? Embora o cromo 6 seja um oxiânion, né? Então, não tem como você se confundir cromo 3 com 6, né? Porque o cromo 3 ele é um cátion divalente, o cromo 6 é o cromato ou dicromato, né? Enfim, tem muita diferença de hidróxido de ferro 2 e hidróxido de ferro 3, né? Então, quando você está falando, por exemplo, alguma substância de ferro, cloreto de ferro, sulfato de ferro, arseniato de ferro, né? Você tem que ter em mente que o ferro pode estar presente como ferro 2 ou como ferro 3, né? Então, você vai colocar na nomenclatura o estado de oxidação do teu metal, né? No caso, então agora a gente vai fazer nomeando compostos iônicos de metais de transição e compostos binários, né? Metais do grupo B de transição podem ter mais do que uma carga possível, né? Então, lembra que eu falei para vocês, né, dos metais de transição, né? Eu falei para vocês dos metais de transição, né, que eles são representados como família B, né? Eles começam a numeração deles em B3. Metais do grupo B de transição podem ter mais do que uma carga possível, né? Então daí vem a necessidade de expressar
a carga do cátion, né? Então, por exemplo, ferro é 3, o óxido é menos 2, né? Você usa aquela regrinha trocada, né? Ferro 3 e o oxigênio é menos 2, né? Então, você coloca a fórmula trocada, o 3 vai aqui e o 2 vai aqui. Se o metal está no grupo A1 ou A3, né? Ou é prata, cádmio ou zinco, basta citar o nome seguido do cátion do metal. Né? Então é o que eu falei para vocês. Lembra que eu tinha falado para vocês antes da gente sair para o intervalo? Todos os elementos da família 1A só formam cátions monovalentes. Todos os elementos da família 2A formam cátions divalentes. Todos os elementos na família 3A formam cátions trivalentes. Né? Você tem metais de transição que têm apenas um estado de oxidação. Né? Por exemplo, a prata, o cádmio e o zinco. Você imagina que o zinco só tem estado de oxidação mais 2, que a prata tem estado de oxidação mais 1 apenas. Então aqui a gente tem alguns exemplos, né? Iodeto de bário. Mais uma vez, onde que o bário está? Família 2A, família dos metais alcalinos terrosos. O iodo, ele é um halogênio, então ele vai formar iodeto, né? Então você imagina a carga menos 1. Você imagina a carga menos 1 do iodo e carga mais 2 do bário, né? Então você tem bário e 2. Então aqui você tem o cloreto de magnésio. Então lembra que o cloro, né, é menos 1. Então você tem o cloreto de magnésio. Aqui você tem o fluoreto de prata. E aqui você tem o que a gente tem aqui? Aqui a gente tem o brometo de alumínio. E aqui, esse último, como é que ele chama? Esse daqui eu quero ver se alguém dá o nome para mim no chat. Bem, então esse é o nitreto de cálcio. Obtendo o nome a partir da fórmula do composto binário iônico. Tá? Então aqui você tem o cloreto de magnésio, você tem o fluoreto de sódio, você tem o tribrometo de alumínio, você tem o sulfeto de potássio, o óxido de estrôncio e o nitreto de magnésio. Tá? O que é mesmo uma substância covalente? Pessoal, quando eu falei para vocês das nomenclaturas, você imagina que a nomenclatura de uma substância orgânica é ligeiramente diferente de uma inorgânica, né? Então você pensa o seguinte. Quando não metais combinam-se, eles formam moléculas. Eles podem fazê-lo de várias fórmulas. O dióxido de carbono
Então você lembra que quando você tem substâncias moleculares, né? Você tem que dizer o número de ligantes que você tem, tá? Então, quando você tem substâncias iônicas, não é necessário perder tempo. Quando você tem substâncias iônicas, né, não é necessário você dizer o número de ligantes, né? Então, por exemplo, o cloreto de alumínio, né? Eu sei que o alumínio só forma cátions trivalentes e que o cloreto é um ânion monovalente, né? Então, se eu tiver que escrever a fórmula do cloreto de alumínio, né, eu vou escrever a LCl3. No entanto, com as substâncias covalentes, com as moléculas covalentes, né, você imagina que uma diversas. Então, você imagina que com as substâncias covalentes, né, diversas estruturas podem ser formadas, né? O que que eu estou querendo dizer para vocês? Ó, você pega aqui na tua tabelinha periódica, né? Os amarelinhos são não metais. Quando você tem a ligação de um não metal com não metal, né, você tem a ligação covalente, tá? Não metal com não metal te dá origem a uma ligação covalente, tá? Então, por exemplo, se você pega um elemento químico como fósforo, quando você pega um elemento químico como fósforo, você pode ter, você combina o fósforo com o cloro. Você pode ter o PCl3 e você pode ter o PCl5. Então você tem o tricloreto de fósforo e o pentacloreto de fósforo, tá bom? Tricloreto de fósforo e pentacloreto de fósforo. Então, para você saber o que eu estou falando, você tem que me dizer quantos ligantes você tem. Então, vocês entenderam? Toda vez que vocês tiverem uma substância covalente, toda vez que vocês tiverem uma substância covalente, vocês vão ter que me dizer o número de ligantes, tá? Então, veja a diferença. Você tem aqui o cloreto de alumínio. Como o alumínio só forma cátions trivalentes, né? Então eu não preciso. Então, só de você me falar que é cloreto de alumínio, eu tenho que saber que essa daqui é a fórmula química. Agora, por exemplo, o cloro, ele pode formar o tricloreto de fósforo ou ele pode formar o pentacloreto de fósforo, tá? Então você imagina que para você dar nome aqui, bem, então vamos voltar aos exercícios. Acho que agora vai ficar bem claro para vocês, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem o tricloreto de boro. Você imagina que o boro é um não metal, o cloro também é um não metal. Aqui a gente tem o trióxido de enxofre, né? Oxigênio com enxofre, você vai ter um óxido molecular, né? Você tem aqui o nitrogênio e o oxigênio, né? Tem muita gente que vai se sentir instigada, né, a escrever monóxido de nitrogênio.
Bem, então vamos continuar com as nossas nomenclaturas, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um composto, né? O flúor e o nitrogênio, né? Então você tem o flúor e o nitrogênio. Nitrogênio e flúor são não metais. Então você tem o trifluoreto de nitrogênio. Você tem oxigênio e nitrogênio, você tem o monóxido de nitrogênio, né? Você tem nitrogênio e dois oxigênios, então você tem o dióxido de nitrogênio. Então não se avexem, tá? Então lembra, monóxido de... Não deve se falar, não se deve utilizar o monóxido, né? Você pode simplesmente escrever óxido de nitrogênio, dióxido de nitrogênio. Agora sim, monóxido de dinitrogênio, tetraóxido de dinitrogênio, tricloreto de fósforo, pentacloreto de fósforo, hexafluoreto de fósforo, né? Então aqui vocês têm alguns exemplos. Acho que essa parte aqui eu não tinha passado toda para vocês, né? Mas você imagina que agora se trata das substâncias covalentes, né? Então você imagina que o boro e o cloro, o boro e o cloro são não metais. Então você imagina que o tricloreto de boro vai ser uma substância covalente, tá? Tricloreto de boro será uma substância totalmente... É uma substância covalente, né? Então, quer ver outro exemplo? Dióxido de enxofre. Enxofre O2. Hexabrometo de silício. Como é que escreve a fórmula do hexabrometo de silício? Tá aí a fórmula do hexabrometo de silício. Pentóxido de difósforo. Penta é 10, né? Di é 2, né? Então você tem, se você for olhar na tabela periódica, né? Você imagina que quanto mais para cá e para cima eu tô, quanto mais a minha, no caso, né, quem está na frente do notebook, né? Quem está na frente do notebook, você vai ver o seguinte: o silício é um semimetal e o bromo você já sabe que só faz ânion, que e o bromo que você já sabe que só faz ânion monovalente, né? Então aqui você tem o hexabrometo de silício e aqui o pentóxido de difósforo, né? Só um detalhezinho, pessoal. Aqui é um 4 ao invés de um 6, tá bom? Então aqui eu trouxe mais um exemplo para vocês, que é o enxofre ligado com 6 flúors, né? Então esse daqui é o hexafluoreto de enxofre, tá? Qual que seria o nome desse daqui? Será que alguém consegue dar o nome desse daqui para mim no chat? PCl3. PCl3. Qual que é o nome dele?
Então você imagina que o cloro é um não metal, o fósforo é um não metal. Então você imagina que você tem o tricloreto de fósforo. Agora você tem de novo fósforo e cloro. Você imagina que o fósforo é um não metal, o cloro também é um não metal. Então você tem o pentacloreto de fósforo. Agora você tem enxofre e flúor. O flúor está ali na família 7A e o enxofre você sabe que está na família 6A, né? Tanto o enxofre quanto o flúor são não metais. Então você tem o tetrafluoreto de enxofre. Dê o nome a cada um dos compostos moleculares a seguir. Então você imagina que esse é o trióxido de enxofre, dióxido de enxofre, pentafluoreto de bromo e óxido de nitrogênio. Escreva uma fórmula para cada composto molecular a seguir, né? Então aqui você tem o tricloreto de fósforo, que geralmente eu resolvia no quadro negro, né? Isso daqui geralmente eu resolvia no quadro negro, ficava mais fácil de desenhar, né? Eu vou fazer assim, para vocês poderem visualizar melhor. Então você pensa o seguinte: tricloreto de fósforo. O fósforo eu represento assim e o cloro assim. Então esse é o tricloreto de fósforo. Pentafluoreto de fósforo, né? Então esse daqui é o fósforo. O flúor é esse daqui, né? Então esse daqui é o pentafluoreto de fósforo. Tribrometo de boro. O símbolo químico do boro é esse. O símbolo químico do bromo é o Br. Aqui é o tribrometo de boro. Tetrafluoreto de xenônio. O xenônio é um gás nobre. O símbolo químico dele é esse, Xe, né? Então você tem o tetrafluoreto de xenônio. A fórmula química é essa, né? Difluoreto de xenônio. Então lembra que o xenônio, esse é o símbolo químico. O difluoreto de xenônio vai ter essa cara. Tetrabrometo de carbono. Então o carbono, o símbolo do carbono é um C, o do bromo é um Br. Então você tem tetrabrometo de carbono, é CBr4. Pentóxido de dinitrogênio. Então, você tem dinitrogênio e pentóxido, pen quer dizer 5, né? É só vocês lembrar dos títulos do futebol, né? A diferença, né, é que você é bicampeão e aqui é di, né? Difluoreto de xenônio, não bifluoreto de xenônio, né? Mas então você imagina que no futebol você conquista o bicampeonato, aí depois é tudo igual na química, né? Tri, tetra, penta e hexa, né? Então você tem o pentóxido de dinitrogênio, né? Então você imagina que o penta quer dizer 5 e o de 2. Então você tem o pentóxido de dinitrogênio, tá? Até para ficar bonitinho para vocês aqui, ó, posso fazer isso daqui, ó, para ficar bonitinho. Clicar aqui em fonte e depois colocar em subscrito, tá bom? E aqui então, opa, estou entregando o ouro. Então tá aqui o nome e a respectiva fórmula química. Isso daqui eu sempre pergunto para os alunos, né? Isso daqui é quando no tempo das aulas presenciais, né? Eu dava uns 2, 3 minutos, né, para o pessoal achar o nome e depois eu questionava, né? Depois eu escrevia na lousa.
Então você imagina que eu estou te desafiando a dar o nome dessas 3 substâncias, tá? Então eu falei para você desde o começo da aula, ó, você tem que saber quais são os estados de oxidação mais comuns de cada elemento químico, né? Você tem que saber dizer se uma substância é iônica ou covalente, né? E você tem que saber dar a nomenclatura. Então, se eu te dou o nome do composto, você tem que saber me dar a fórmula química. Se eu te dou a fórmula química, você tem que saber dizer o nome dele, né? Então, você sabe que, por exemplo, quando você tem o cloreto de alumínio, né, a LCl3, eu não preciso falar tricloreto de alumínio, né? Por quê? Por se tratar de um sal iônico, eu sei que a carga do alumínio é +3 e a carga do cloreto é -1, né? Então, antes de você dar qualquer nomenclatura, quando você for fazer a minha prova, né? Ou para quando você for responder os quiz que a gente faz valendo nota, né? No final da aula, você imagina o seguinte: o nitrogênio e o iodo. O nitrogênio e o iodo são não metais. Então, no item A, eu tenho uma substância que é covalente, né? Então, eu vou dizer que o nome dela é triiodeto de nitrogênio. No item B, eu sei que o cloro e o fósforo são não metais. Então, no item B, eu tenho o pentacloreto de fósforo. E o item C, né, se o item A e B são fáceis, o item C já não é tão fácil. Alguém quer arriscar escrever o nome da substância do item C no chat da aula? P4S10? Alguém se arrisca? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Muito bem, né? Então você imagina que você coloca aqui o 10 é Deca, né? Então você só não acertou porque você esqueceu que o 10 é Deca, né? Acho que no futebol o máximo que o pessoal conseguiu foi o Hexa, né? No futebol o máximo que o pessoal conseguiu foi o Hexa, então ninguém sabe o que vem depois do 6, né? Então você imagina que você tem 4 fósforos e 10 nitrogênios, né? Então você tem o decasulfeto de tetrafósforo, né? É só você olhar aqui na estrutura, né? Você imagina o seguinte: o cátion está aqui, né? Então tem quem carga positiva está aqui, quem tem carga negativa vem depois, né? Então é justamente por isso, né, que quem tem carga negativa é o enxofre. Então você tem o decasulfeto de tetrafósforo, tá? Agora, a gente vai ver um conceito que é muito importante, que é o conceito de mol, né? Deixa eu ver só o chat aqui. Então, você pensa o seguinte, então você pensa o seguinte, a gente tem um conceito muito importante que é o conceito de mol, né? A gente diz que o mol é igual a 6,02 vezes 10 a 23, né? Então a gente fala que, por exemplo, uma dúzia quer dizer 12, um milheiro quer dizer 1000. Um mol quer dizer 6,02 vezes 10 a 23, né? Então você imagina então que o mol é um valor numérico, assim como a dúzia, o milheiro e a meia dúzia, né? Se eu tenho uma dúzia, eu tenho 12. Se eu tenho meia dúzia, eu tenho 6. Se eu tenho um milheiro, eu tenho 1000. Se eu tenho mol, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23, né? Então, você imagina que não seria praticável você falar individualmente de cada átomo, né? Então, na química, a gente sempre faz a conta com o mol, né? Você imagina que o átomo é muito pequeno, né? Então, não teria sentido a gente fazer as reações, os cálculos, considerando
alguns átomos só, né? A gente sempre usa o mol. Né? Você imagina que o mol não é nada mais que um número grande, né? Então, só o que você já sabe é o seguinte: quando você clica num elemento aqui da tabela periódica, você vai ver aqui a massa atômica. Né? O que que quer dizer? O que que quer dizer a massa atômica? Né? Quer dizer, por exemplo, se eu tenho uma massa atômica de 14, né, o nitrogênio 14, né? Então, se eu tenho 14 gramas de nitrogênio, eu tenho 1 mol de nitrogênio, né? Eu clico aqui no arsênio. Se eu tiver 74,9 gramas de arsênio, eu tenho 1 mol de arsênio, né? Então você lembra então que o número de mols é igual a massa dividido pela massa molecular, né? Seria impossível a gente contar o número de átomos, mas a massa a gente consegue medir, né? Então a gente sempre faz as reações levando em consideração o número de mols, né? Porque as reações acontecem de forma atômica, né? Então, por exemplo, eu preciso usar o mol para transformar minha massa, né, em número de átomos, porque as reações envolvem o número de átomos que estão envolvidos na reação, né? Mas eu não consigo contar átomos, então a gente usa a massa, né? A gente consegue mensurar a massa. Então vamos lá. O mol. O mol é a unidade que usamos para contar coisas. É um número muito grande, portanto, utilizamos somente para contar realmente pequenas coisas, átomos e moléculas. O número de Avogadro é um número grande, né? Aqui, aqui é só para você ter uma ideia, né, do tamanho do número de Avogadro, né, que é o mol. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Uma caixa quer dizer 144, uma dúzia quer dizer 12, um par quer dizer 2, uma resma quer dizer 500, uma caixa quer dizer 24, né? Então, assim, você sempre tem uma medida, você tem sempre uma medida para tratar de cada coisa, né? Então, por exemplo, ovos você compra em dúzias, né? Lápis, geralmente, eles são vendidos em caixas, que é 144, né? Cerveja, você sempre compra uma caixa que são 24. Então, quando você trabalha com cerveja, né, é sempre uma caixa de 24 garrafas. Quando você trabalha com átomos, é sempre o mol, que é 6,02 vezes 10 elevado a 23, né? Então, aqui a gente tem o número de Avogadro, né? Ele que propôs esse número para o mol, né? Há o número de Avogadro das partículas em um mol de qualquer substância, né? Então, aqui a gente tem uma ideia, né? Contando átomos, o mol. A química é uma ciência quantitativa, precisamos de uma unidade de contagem, né? No caso, o mol. O mol é a quantidade de substância que contém tantas partículas, né? Átomos e moléculas, quanto existem em 12 gramas de carbono 12, né? Então, é o que eu falei para vocês, né? A massa atômica do carbono é 12. Se você tiver 12 gramas de carbono, você tem 1 mol de carbono. Então, por exemplo, se você tiver 518 gramas de chumbo, como está sendo mostrado nesse becker na parte direita do slide, você tem 2,5 mol de chumbo, né? Então, você imagina, e como as massas atômicas aumentam, né? Por exemplo, aqui é um exemplo em que você tem um mol de vários elementos químicos, né? Então aqui você tem um mol de cobre, um mol de enxofre, um mol de magnésio, um mol de estanho e um mol de silício, né? Então aqui a gente tem um exemplo em que você tem um mol de diversos elementos químicos.
massa molecular versus massa molar, né? Então você imagina o seguinte, né, que a massa molecular, né, é a massa de uma molécula, né, em unidades atômicas. E a massa molar é a massa de um mol de moléculas. Então você sempre usa a massa molar, né? Então, por exemplo, o que é a massa molar? Por exemplo, a aspirina. A aspirina, a fórmula química da aspirina é C9H8O4, né? O que isso quer dizer, então? Então, por exemplo, a gente tem aqui a aspirina. A gente tem aqui a aspirina, que tem fórmula atômica. Perdão. Vou dar um Ctrl C, um Ctrl V na nossa pasta do Excel. Vamos dar uma diminuidinha nela. Então, por exemplo, a aspirina tem fórmula atômica C9H8O4. Então, você tem C9H8O4. Se eu quiser calcular a massa atômica da aspirina, né, é só eu pensar o seguinte, que ela tem 9 carbonos, 8 hidrogênios e 4 oxigênios, né? Você pode pensar que a massa molecular do carbono é 12, a massa molecular do hidrogênio é 1 e a massa molecular do oxigênio é 16, né? Então, para eu calcular a massa molecular da aspirina, né? Para eu calcular a massa, então aqui, na verdade, aqui é a massa atômica, né? Porque são só átomos. Para eu calcular a massa molecular é só eu somar as massas atômicas, né? Então é só eu fazer, então é só eu fazer 9 vezes 12 mais 8 vezes 1 mais 4 vezes 16. Né? Então eu determino aqui que a massa molecular da aspirina é 180, né? Uma outra maneira de eu fazer isso seria utilizando o site da Sigma Aldrich, né? Então, por exemplo, eu venho aqui e digito Sigma Aldrich. Eu venho aqui e digito Sigma Aldrich. Eu posso escrever, eu venho aqui e escrevo aspirin. Tá vendo? Aí quando eu venho no site da Sigma Aldrich, é só eu digitar o nome da molécula que eu quero. Aqui ela já vai dar todos os nomes que a aspirina é conhecida, né? 2-acetoxbenzoic acid, né? 8-acetil salicylic acid, né? ASA, acetil salicylic acid e aspirina, né? Então você imagina que a aspirina é conhecida por todos esses nomes. A fórmula química da aspirina é essa daqui. E se eu quiser saber a massa molecular, tá aqui, molecular weight, né? Então é simples, eu posso clicar aqui em cima, né? Aqui aparece bonitinha a fórmula química da molécula que eu quero, né? Então, por exemplo, nesse exercício que a gente está fazendo aqui, ele me pergunta qual que é a massa molecular do cloreto de cobre, né? Então eu poderia fazer, então eu posso calcular a massa molecular do cloreto de cobre da mesma forma, né? Então, por exemplo, eu vou calcular a massa molecular do cloreto de cobre.
Então, você imagina que está escrito assim, pontinho 2H2O. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse sal leva 2 águas na esfera de hidratação dele, né? Então, eu posso consultar aqui na minha tabela periódica para responder esse exercício, né? Eu posso vir aqui no cobre e colocar que o cobre é 63,55. O cloro, se eu olhar aqui na tabela periódica, a massa molecular do cloro, opa, é só eu clicar aqui em cima, a massa molecular do cloro é 35,45. São 2 cloros, então é isso, né? E você imagina que ele tem 2 águas, né? Você imagina que esse sal tem 2 águas na esfera de hidratação dele. O oxigênio é 16 e o hidrogênio é 1. O oxigênio é 16, o hidrogênio é 1. Então você acha que a massa molecular da água é 18. Né? Então, já que você tem 2 águas na esfera de hidratação, 18 vezes 2, 36. Então, para eu calcular a massa molecular desse sal, é só eu fazer a soma desses valores. Né? Vai me dar 170,55. Né? Que é o que está aqui no livro. Né? Eu poderia também achar isso daqui pelo site da Sigma Aldrich. Né? Eu ia colocar aqui cobre, Cl. Não achei assim, vamos tentar assim. Ó, então aqui ele tem o cloreto de cobre e aqui ele tem o cloreto de cobre de hidratado, né? 170,48, né? Então é o que eu falei, se você pode calcular dessa fórmula a massa molecular, mas você imagina que hoje a gente tem internet, então se você quiser saber a massa molecular de qualquer composto químico, você pode consultar o site da Sigma Aldrich, né? Aqui tem uma série de outras informações também. Então, continuando a nossa aula, né? A massa, fator de conversão do mol, né? Então, você imagina que toda vez que você for fazer o famoso cálculo estequiométrico, né? Você tem que transformar as massas em números de mol, né? Para fazer o cálculo estequiométrico, né? Então, por exemplo, ele está falando aqui que você tem 16,5 gramas de carbono, né? Se eu dividir a massa pela massa molecular do carbono, eu vou ter o número de mols, né? Então, para eu transformar 16,5 gramas de carbono em número de mols de carbono, é só eu dividir pela massa molecular, né? Então, aqui a gente tem um exemplo para a sala de aula. Quantos átomos de magnésio existem em 150 gramas de magnésio, né? Então, é só você transformar a massa em número de mols, né? Então, basta eu dividir a massa pela massa molecular, né? 150 gramas dividido por 24,305. Esse 24,305 é a massa molecular do magnésio. Uma vez que eu divido a massa pela massa molecular, eu tenho o número de mols. Eu sei que o mol é 6,022 vezes 10 a 23, né? Então é só eu fazer a multiplicação pelo número de Avogadro e eu sei o número de átomos que eu tenho, né? Que no caso iam ser 3,717 vezes 10 a 24 átomos de magnésio, né?
Quantos gramas de cromo há em 25,1 gramas de acetato de cromo 3? Né? Então, aqui a gente tem um exemplozinho disso, né? Então, você imagina o seguinte, você tem que transformar, você olha aqui, tá? Quantos gramas de cromo eu tenho em 25,1 gramas de acetato de cromo 3, né? Então, você pensa o seguinte, né? Que cada 1 mol de acetato de cromo 3 tem 1 mol de cromo. Então, se eu dividir a massa de acetato de cromo 3 pela massa molecular do acetato de cromo 3, né, eu vou saber o número de mols de cromo 3 que eu tenho, o número de mols de cromo 3 que eu tenho. Para eu transformar o número de mols em massa, basta eu multiplicar pela massa molecular, né? Então você imagina que aqui eu vou dividir a massa do meu sal pela massa molecular e depois eu vou multiplicar pela massa atômica do cromo para saber a massa de cromo presente, né? Então você imagina que se eu tenho 25,1 gramas de acetato de cromo, só 5,7 gramas vão ser cromo 3, né? Aqui tem alguns exercícios que vocês podem tentar fazer depois, né? Problemas práticos sobre mols, né? Quanto pesa 1,6 mol de cloreto de sódio? Qual é o peso molecular do sulfato de alumínio? Quanto pesa 1 mol de cálcio? Dados 23 gramas de hidróxido de sódio, quantos mols há? Dados 23 gramas de hidróxido de sódio, quantas moléculas há? Né? Então, agora, ao final da aula, você pode tentar resolver esses exercícios, né? Então, você pensa o seguinte, né? Quantas moléculas há em 1,3 mol de água? É só multiplicar o número de Avogadro, né? Que é 6,022 vezes 10 a 23 por 1,3, né? Quanto pesa 1,6 mol de cloreto de sódio? Então é só você multiplicar 1,6 pela massa molecular do cloreto de sódio. Se você não tiver com paciência de olhar na tabela periódica a massa molecular do sódio e do cloro, né? Então, por exemplo, a pergunta que está aqui é a seguinte: quanto pesa 1,6 mols de cloreto de sódio, né? Então, para você resolver esse exercício, é só você lembrar que número de mols é igual a massa dividido pela massa molecular, né? Então, nesse caso, eu posso dizer que a massa é igual o número de mols vezes a massa molecular, né? Então, nesse caso, ele está falando para mim que o número de mols que eu tenho é de 1,6. Ele não me deu a massa molecular, né? Eu poderia achar essa massa molecular fazendo a somatória, né, do valor do cloro, da massa atômica do cloro, com a massa atômica do sódio, né? Ou simplesmente eu venho aqui e consulto no site da Sigma Aldrich. Então aqui você tem o cloro e o sódio, né? Então você vê que a massa molecular do cloreto de sódio é 58,44. Então, para saber quanto pesa 1,6 mol de cloreto de sódio, é só multiplicar o número de mols pela massa molecular.
vai dar 93,504, né? Que é outro exemplo, né? Quanto pesa um mol de cálcio, tá? Então você imagina o seguinte, ó, a massa atômica do cálcio é 40,078, né? Então, um mol de cálcio corresponde a 40,078 gramas, né? Quer ver mais uns exemplos aqui, ó? A exigência dietética diária média do aminoácido leucina, né? Então aqui a gente tá com a fórmula química da leucina, né? Então ele está falando que a exigência diária média do aminoácido leucina é de 2,2 gramas para um adulto. Quantos mols de leucina são necessários diariamente? Então, uma pessoa precisa de 2,4 gramas de leucina por dia, né? Então tá, quantos mol, isso representa quanto, isso daí representa quantos mols? Isso daí representa quantos mols de leucina? Olha, pessoal, então é simples, né? A gente pega aqui, Ctrl C, Ctrl V, colar special, JPEG. Volta aqui, Ctrl C, Ctrl V. Então é simples, né? Você imagina que a fórmula química da leucina é C6H13 O2N. Então, você imagina o seguinte, ele me falou que a massa de leucina que uma pessoa precisa é de 2,2 gramas. Então, a pessoa precisa de 2,2 gramas de leucina todo dia. Você sabe que número de mols é igual a massa dividido pela massa molecular. Então, para eu calcular quantos mols representam 2,2 gramas de leucina, é só eu dividir essa massa pela massa molecular. Então, eu tenho que calcular a massa molecular da leucina, né? Então, isso daqui é fácil. Eu tenho 6 carbonos, a massa atômica do carbono é 12. Eu tenho 13 hidrogênios, né? Então você tem 13 vezes 1, porque a massa atômica do hidrogênio é 1. E eu tenho 2 oxigênios, então eu tenho 2 vezes 16. E a massa atômica do carbono é 14. Então, eu sei que a massa molecular da leucina é 131. Eu poderia até, é claro, né, que se você olhar na tabela periódica, o carbono não é exatamente 12, é 12,00 alguma coisa, né? Então até poderia ter um valor mais exato vindo aqui no meu site da Sigma Aldrich. Eu venho aqui e escrevo leucin. Né? Então aqui você tem a leucina, ele está falando que é 131,17, né? Que é praticamente o que eu achei, né? É que eu arredondei. Então, para calcular o número de mols, é só fazer a massa dividido pela massa molecular, né? Não se esqueçam nunca que a massa molecular, a unidade da massa molecular é grama-mol, né? Então você imagina que eu divido a minha massa em gramas pela massa eu divido a minha massa em gramas pela minha massa molecular em grama-mols e eu tenho o número de mols, né? Então você imagina que uma pessoa precisa de 0,16 mols de leucina todos os dias, uma pessoa adulta, né? Então você vem aqui o segundo, né?
quantas moléculas de leucina são necessárias. Então, para eu dizer quantas moléculas de leucina são necessárias, né, basta eu vir aqui, né, colar Special JPEG. Então, eu vou colocar. Então, para eu transformar em número de moléculas, né? Então, para transformar em número de... Então, eu vou colocar... Eu vou transformar em número de moléculas. Basta eu multiplicar o número de mols pelo número de Avogadro, né? Então, o número de mols é isso aqui. E o número de Avogadro é 6,022 vezes 10 elevado a 23, né? No Excel, quando você vê E mais 22, quer dizer 10 elevado a 22, né? Então, deu praticamente esse valor, 10 elevado a 22 moléculas, né? Aí você vem aqui no item C, quantos átomos de nitrogênio estão presentes nessa amostra? Então, se você olhar a fórmula química aqui, você sabe que a leucina tem só um átomo de nitrogênio. Então, o número de mols, o número de átomos de nitrogênio é igual ao número de mols. Então, o número de átomos de nitrogênio é igual ao número de átomos de leucina, né? Então, a resposta do item 3 é igual à resposta do item 2, né? Então, é só vir aqui no Excel, colocar aqui Special, JPEG. Então, a resposta é a mesma, né? A resposta para esse item é a mesma. Porque um átomo de leucina só tem um nitrogênio. Aí vem o segundo item, quantos átomos de carbono estão presentes nessa amostra, né? Então você imagina que cada molécula de leucina tem um átomo de nitrogênio e 6 de carbono, né? Então você imagina que a resposta para o segundo item, né, Polar Special, é 6 vezes o número de átomos de leucina que eu tenho. Então é só multiplicar isso daqui por 6 e vem aqui minha resposta, né? 6 vezes 10 elevado a 22, né? Então é isso, pessoal. Eu vou mandar esse arquivo do Excel para vocês, né? Eu vou salvar esse arquivo aqui do Excel na pasta de vocês, com a data de hoje, 27/8/2020. Química geral e experimental. E eu vou mandar aqui para vocês no chat da sala. Não, o cobre, o Gustavo perguntou, o cobre, ele tem só 2 estados de oxidação, 1 e 2. O cobre 2, ele é azul em solução, né? Então, se você faz uma solução de sulfato de cobre, né? Sulfato de cobre 2, essa solução vai ser azul, né? Você imagina que o cobre 2 dá uma coloração azulada à solução, certo? Então, eu acabei de mandar para vocês o arquivo do Excel da aula de hoje. Eu já tinha mandado os PowerPoints dessa aula e das próximas, né? Eu já tinha mandado aqui o capítulo 1, eu só usei a introdução com vocês. E agora a gente está fazendo o capítulo 2 do livro, né? O livro-texto dessa disciplina você já vê logo na abertura do PowerPoint. Você pode acessar o livro-texto dessa disciplina pelo site da biblioteca, tá?
você pode acessar o livro-texto pelo site da biblioteca. Eu mesmo eu tenho o livro impresso, mas eu uso mais a versão online dele, né? Porque aí eu posso tirar figuras para colocar nos slides para vocês. Pessoal, agradeço muito a presença de todos na minha aula. Então, nos encontramos na próxima quinta-feira na FURB, lá no Campus 1. Tá bom? Uma ótima noite, excelente final de semana a todos e até a semana que vem.